começar agradecendo ao Luiz Fernando pelo convite e à ABA para participar dessa homenagem. E vai ser difícil superar a abrangência e a qualidade do que o Roque falou, acabou de falar, mas vou ser breve. Eu gostaria de começar a minha fala com algumas palavras do próprio Gilberto sobre a educação e o papel do intelectual. É um texto que me surpreendeu quando eu reencontrei para essa apresentação. Aspas. Os melhores momentos da nossa vida são aqueles em que nos sentimos responsáveis. Ninguém gosta de ser manipulado. Todos querem tomar parte na construção do seu próprio futuro, sem aceitar dogmas e princípios herméticos e autoritários. São necessários o debate, o diálogo, a confiança mútua e uma dose de audácia. Temos que viver a nossa época, procurando atualizar na prática as conquistas teóricas. Seria retrógrado, anticientífico e antidemocrático pretender educar sem conhecer e sem respeitar os que estão sendo educados. A minha surpresa veio não da precisão dessas palavras, mas da ocasião em que elas foram proferidas. Eu acabei de ler trechos do discurso que Gilberto fez aos 19 anos, como orador da turma na formatura do curso clássico no Colégio de Aplicação, na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, hoje o FRJ, em dezembro de 1964. Na ocasião, ele afirmava com muita ênfase que liberdade intelectual e indiferença social não são sinônimos. A realidade exige uma permanente atitude crítica e inquisitiva. É preciso mergulhar nos problemas dos nossos dias, do nosso país, para apalpá-los e percebê-los. É preciso, dizia ele, ter um compromisso com o real, para que possamos conhecer os obstáculos, enfrentá-los, ir ao encontro da vida, dispostos a agir sobre ela, despidos de preconceitos e menosprezando qualquer forma de obscurantismo. Sobre esse discurso, várias pessoas que estavam presentes dizem que ele foi ovacionado. Alzira Abreu, que escreveu um livro sobre o momento, o Colégio de Aplicação da UFRJ, entre 1948 e 1968, diz que essa fala foi importante porque ela sinalizava os valores e as orientações dessa geração. E apesar de não ter entrado na vida profissional, Gilberto já falava como se dela participasse e transmitia valores para as suas gerações. Apenas 6 anos depois de proferir essa fala, ou seja, aos 25 anos, Gilberto Velho já havia concluído o mestrado em Antropologia Social e se tornado professor de Antropologia no curso de Ciências Sociais da UFRJ, o atual IFIX. Em depoimento ainda inédito de 2009, ele explica que, ao final da faculdade, foi convidado para dar aulas nas 3 grandes áreas das ciências sociais, Antropologia, Sociologia e Ciência Política. Ou seja, podia escolher. Optou pela antropologia, não por considerá-la superior às demais, mas porque descobriu que gostava do trabalho qualitativo, do contato direto com as pessoas, das entrevistas e da observação participante. Mas que antropologia era essa que ele praticava? Como que os valores defendidos com tanto vigor pelo Gilberto de 19 anos se atualizaram no seu trabalho como jovem antropólogo? Como ele próprio disse, a sua produção intelectual se deve muito à sua coragem de juntar, combinar, fazer dialogar autores e ideias que estavam em mundos separados por fronteiras que ele considerava desnecessárias. Sua audácia, para retomar uma palavra do discurso de 64, foi não temer criar a sua antropologia, o seu plano de trabalho, a partir de múltiplas fontes. A biblioteca de seu pai, Otávio Alves Velho, ele próprio um intelectual e tradutor de mais de 100 obras, onde encontrava de Gilberto Freire a Aloysio de Azevedo. A leitura apaixonada dos clássicos, de Homero aos autores do teatro grego, o fascínio pelas obras de Marx, Engels, Lukács, mas também Florestan Fernandes, Caio Prado, Raimundo Faoro, que leu ainda no colégio,
E não menos importante, claro, sua formação de pós-graduação, que, ao contrário de muitas, passou por 3 instituições. O programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, a Universidade do Texas, em Austin, e o Departamento de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo. E eu não vou citar a lista de autores que influenciaram a sua obra essas formações, porque isso está muito bem documentado. O que eu quero ressaltar é com a liberdade intelectual que Gilberto se move em direção a novas sínteses e novas combinações. Nada mais saudável, ele diria, do que não se deixar levar e seduzir por dogmas e princípios herméticos. Nos seus anos de formação, Gilberto acrescentaria ao seu projeto científico, em parte já esboçado no discurso de 64, o interesse pelo estudo dos problemas de antropologia no contexto das grandes cidades. Num documento de 1971, ele diz que evita o termo antropologia urbana porque não está interessado em definir uma subdisciplina. Está interessado, sim, em questões de metodologia da investigação no meio urbano e, nas suas palavras, nas possibilidades de um antropólogo estudar o seu meio, sendo ao mesmo tempo nativo e investigador. Gilberto queria propor a si mesmo e a seus alunos explorar a concretude da cidade em que vivem, tomando como relevante desde essa época temas tais como das empregadas domésticas, das gangues de jovens, dos apostadores, do universo suburbano, além do sempre fortíssimo interesse pelas manifestações culturais, teatro, a imprensa, a televisão, rádio, literatura e a música. Como intelectual público, Gilberto seguiu os ideais do jovem formando de 64. Tinha um profundo compromisso com os problemas do seu tempo. Procurou dar sua contribuição tanto no plano das ideias e do ensino, como também através de uma intensa participação em associações científicas, em debates sobre políticas públicas que afetaram profundamente as concepções de complexidade cultural do nosso país. E aqui lembro, entre outras, sua decisiva atuação como relator do tombamento do terreiro de candomblé Casa Branca, na Bahia, primeira vez que a tradição afro-brasileira foi reconhecida oficialmente pelo Estado Nacional, em 1974. Na sua participação como presidente da ABA, entre 82 e 84, atuou intensamente na luta pelos direitos das minorias, das questões indígenas, descriminalização das drogas e contra a violência aos homossexuais. Nas coletividades de que participava, mesmo nas mais heterogêneas e discordantes, Gilberto tinha como projeto o diálogo e a negociação, reconhecendo a legitimidade de diferentes pontos de vista e nunca tomando as diferenças como algo a ser anulado. Numa entrevista ainda não publicada, disse que aprendeu com seu pai e no convívio com seus mestres e colegas do colégio de aplicação a, entre aspas, reconhecer a competência, a qualidade e a seriedade das pessoas, independentemente das suas opções ideológicas. Finalmente, gostaria de terminar essa homenagem lembrando a faceta de Gilberto Velho como nosso interlocutor. Cultivava o mundo das ideias, mas também os detalhes e prazeres do cotidiano. Gostava de conversar. Tinha humildade de dizer que boa parte do que aprendeu e que sabia de antropologia aprendeu com seus alunos. Era um professor e um aluno. Amava a antropologia, mas, do meu ponto de vista, não fazia dela um altar nem um lugar de culto. Ocupou posições de poder, mas nunca quis ser líder de grupos fechados, nem erguer laboratórios em seu nome. A ausência dessas molduras, no entanto, não impediu que sucessivas gerações de seus orientandos formassem sólidos grupos de amizade e colaboração intelectual. Ao contrário, a liberdade parece ter favorecido e fortalecido esses vínculos. Sem dúvida que Gilberto tinha orgulho da própria obra, mas paradoxalmente era discreto e não gostava de se expor em excesso. Cultivava suas relações afetivas ao extremo, homenageava, convidava, publicava, recomendava, investia, telefonava
e sentia profundamente as perdas. Tinha preferências e paixões e pisava na bola, como ele gostava de dizer, mas era suficientemente lúcido para fazer autocríticas e não se levar tão a sério, exceto quando o assunto eram os prazos e os horários. E falo aqui por mim, mas tenho certeza também pelos seus quase 100 orientandos e mais tantas centenas de alunos, pesquisadores, funcionários e amigos que tiveram suas vidas afetadas e transformadas e, como ele gostava de dizer, atordoadas por ele. Gilberto, o jovem que defendia o diálogo e a audácia e a liberdade intelectual, e o velho cético, como ele mesmo se chamava aos 20 e poucos anos. Eu sinto repetir um clichê, mas é necessário afirmar que Gilberto Velho é uma presença insubstituível nas ciências brasileiras e na vida de todos nós. Eu espero contribuir para que a sua obra e o seu arquivo científico possam continuar vivos. E como um clássico na concepção de Calvino, eu tenho a convicção de que o Gilberto ainda terá muito a nos dizer.